Olá, meu nome é Bruno Dias, sou pesquisador do Museu Nacional e também presidente do Núcleo de Pesquisa de Ciências. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse sexto colóquio de Zoologia Cultural. Gostaria também de agradecer ao convite para poder estar participando hoje para falar um pouco do tema bastante interessante, muito convidativo, eu espero que vocês venham gostar, que é sobre a iconografia zoomórfica das constelações indígenas brasileiras. Então, como eu mencionei, meu nome é Bruno Leonardo do Nascimento Dias, pesquisador do Museu Nacional do Rio de Janeiro e também presidente do Núcleo de Pesquisa de Ciências. Rapidamente, a minha biografia: eu sou licenciado em Física pela Faculdade Sousa Marques, cursei graduação sanduíche na Monash University, em Melbourne, na Austrália, tenho mestrado em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e meu doutorado também em Física na Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente cursando um segundo mestrado em Filosofia na UERJ. Mas hoje eu vou estar falando uma questão que envolve um pouco das questões da astronomia e da biologia. Então, o que se relaciona à questão de iconografia, o que está relacionado a zoomorfismo, né? A iconografia, para aqueles que não conhecem, é a representação visual de símbolos e imagens. Mais especificamente nesse trabalho, eu vou estar apresentando então as questões relacionadas à representação zoomórfica, ou seja, as formas de animais ou representações de animais, né, nesses símbolos. E os símbolos, na verdade, que a gente está falando são os símbolos de animais envolvidos com as constelações indígenas, né? Então, quem são os pioneiros? Os pioneiros, a gente vai estar mostrando para vocês, são as pessoas que começaram a conversar, foram a campo conversar nas tribos indígenas brasileiras para poder entender um pouco da cultura e saber como é que eles faziam a demarcação das estrelas, entender qual era a mitologia envolvida com essas constelações, se existia alguma questão talvez um pouco científica por trás do desenvolvimento da marcação dessas constelações. Bem, basicamente essas constelações, tal como as constelações gregas para os povos antigos, servia tanto para marcar estações, mas principalmente ajudava ao povo indígena entender qual seria a melhor época, qual o melhor momento para se realizar o plantio, né? Então, os povos indígenas, como mostra aqui Afonso 2009, já entendia, ao observar as estrelas, a marcação do tempo e do clima. E aí eles conseguiam marcar tanto, basicamente, as estações e, com isso, saber qual era o melhor momento para fazer o plantio. Afonso, inclusive, é um desses pioneiros que eu menciono aqui, né? O mais antigo deles é o missionário francês Claude Abbeville, e ele, nesse livro, ele menciona a viagem da França para vir para o Brasil em diversas tribos indígenas e fala um pouco tanto da cultura como também de como cada uma dessas constelações, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, se relaciona com as ideias para entendimento do homem com a terra, com a natureza, basicamente. Essas informações foram redigidas e reeditadas em vários artigos, em vários sites. Também tem informações que o Germán Afonso, ele atualmente era a pessoa que também fazia essa transcrição da cultura indígena, principalmente a cultura indígena brasileira. Então, são os dois principais nomes para a gente poder fazer essa busca pelas constelações indígenas brasileiras, e foi basicamente a base teórica que eu utilizei para o desenvolvimento da pesquisa que eu vou mostrar para vocês. Então, inicialmente, eu vou falar agora sobre um tema em específico, que é a constelação indígena relacionada à mastozoologia,
E nessa parte da mastozoologia, a gente começa com a constelação do Cervo. E a constelação do Cervo é bem interessante, porque ela, como está aqui para vocês, ela marca a chegada do equinócio e do outono, né, para as tribos que estão no hemisfério sul, né? Então, basicamente, ela está marcando a, a época que está mudando o tempo do calor passando para o frio. Então, ela, segundo alguns autores, como Germán Afonso, ela basicamente ela começa a marcar essa mudança do calor e o frio para o povo indígena quando ela aparece no alto do céu de maneira bastante visível e para o povo guarani em específico, essa época é a época que a gente está relacionando a nossa cultura à época de primavera. Então, seria basicamente ali na segunda quinzena de março, seria o início da época que eles começam a falar sobre essa mudança que está acontecendo no tempo. E algo que é interessante que a gente consegue fazer a mensuração onde estão os pontos do cervo, que eu espero que vocês consigam enxergar onde está a constelação do cervo, o desenho aqui, mas ela se encontra, como vocês podem ver aí, ali compreendendo várias das constelações que nós conhecemos, como a do Cruzeiro do Sul, a Falsa Cruz e também a Vela e a constelação de Centauros fazem parte do interior ou de parte dos membros da que a gente encontra o Cervo, que é a nossa primeira constelação que eu estou trazendo aqui para vocês. Outra constelação que eu estou trazendo para vocês também é a constelação da Onça. A onça ela faz ligação com o ciclo das águas, ela foi desenvolvida a partir do estudo em conversa com a tribo dos povos chamados tucanos, e basicamente essa tribo se encontra ali na região amazônica, próximo ao alto do Rio Negro, né? E eles estão ali basicamente próximos às regiões de divisa entre Brasil e Colômbia. E esse povo conhecido como tucano, eles mencionam ou relacionam a época da chuva, basicamente, com o desenho da constelação da onça, porque eles falam que a onça tem um rugido e eles associam esse rugido aos sons de trovão e relâmpago, como se fossem forças fertilizadoras do campo onde eles vivem. Então, o povo ticuna também, que vive na fronteira do Brasil com o Peru, eles também fazem essa mesma associação da onça com o fim da estação das chuvas, né? A onça fazendo seu rugido, mostrando que ela está indo embora daquele das estações, né, chuvosas. Uma outra constelação relacionada à mastozoologia seria a Anta, e essa é bem interessante, bastante importante, também conhecida como TAP, é a constelação que fica basicamente regendo as populações indígenas do norte do Brasil. E ela é bem interessante, porque ela é uma constelação que, quando está no alto do céu, bastante visível, ela anuncia a chegada da primeira estação que eles marcavam ali por volta da segunda quinzena de setembro, e essa constelação ela fazia a demarcação para os índios do sul, a indicação da transição do frio para o calor.
Então, isso é bem interessante, como eles usavam as estações do ano para saber a época que estava mais frio ou a época que estava mais quente, ou a época de transição, e assim eles faziam as perspectivas necessárias para fazer o seu plantio ou colocar as suas sementes na terra para um melhor rendimento. Temos também algumas constelações relacionadas à questão da ornitologia, e a gente tem algumas constelações, e a primeira que eu vou mostrar relacionada à ornitologia seria a constelação do Beija-Flor, que para o povo Tembé, vocês podem ver aí que eu já citei alguns povos diferentes, o povo Guarani, o povo Tucano, o povo Ticuna e agora o povo Tembé, marcava os rituais de passagens, geralmente dos índios mais jovens, para a sua fase adulta, dando assim então progressão a esses índios para se tornarem os próximos caçadores e fomentadores para a sua sociedade a partir do aparecimento dessa constelação, que é a constelação de Beija-Flor. Basicamente, algo que é interessante para falar sobre essa constelação, que de acordo com a lenda, né, esse Beija-Flor, na verdade, seria o chefe dos beija-flores, segundo o povo Tembé, chamado de Maianami, né? E esse beija-flor, ele vem de um lugar bastante seco, onde não existia água, em busca justamente de regiões que ele pudesse buscar nutrientes, né? Então, segundo a lenda, a deusa Maíra construiu um poço para que pudesse satisfazer a sede de Mainami, né, que é o chefe dos beija-flores. Então, essa constelação de beija-flor ela está aí relacionada também para trazer não só a questão da mudança, né, como um ritual de mudança de passagem dos jovens índios para a fase adulta, como também marcando pontos relacionados a estações que acontecem maior chuva para os povos indígenas. Bem, uma outra constelação que gostaria de mostrar aqui para vocês é a constelação da Garça. A constelação da Garça também é algo bem interessante para mostrar. E essa constelação da Garça, como vocês podem ver aí, ela anuncia a dificuldade para a obtenção de peixes, né? Vocês conseguem encontrar a constelação da Garça bem próximo da região em que se encontra aquilo que a gente entende como constelação de Virgem, né? A constelação grega, constelação de Virgem. E aí, segundo a lenda dos índios, a garça, também conhecida como Rei das Garças, garça de Ibiú, ela considera como se fosse a garça mais bonita, mais frondosa dentre todas as aves. E eles basicamente mostram que a lenda conta que os índios da época, os seres humanos, ao verem a beleza dessa garça, eles tentaram gerar uma emboscada para poder matá-la, né? E fazer com que o corpo dela ficasse como se fosse o centro das atenções desse povo, retirando as penas para poder utilizá-la, já que era a garça mais bela. Ela acaba tendo, por conta desse processo, segundo alguns autores, eles descrevem como parte devido a esse processo de ter matado o rei das garças, como se fosse uma espécie de maldição que foi gerada, e essa maldição então estaria vinculada justamente a essa época de escassez
dos peixes. Então, a dificuldade e a diminuição de se encontrar peixes para poder caçar e poder se alimentar estaria vinculado justamente à garça que, após morrer, acabou indo para o céu e gerando essa maldição. Então, associada então, à dificuldade de fazer a coleta de peixes a partir das caças, né? Então, isso é a questão da constelação da Garça. Agora, uma outra constelação também bem interessante é a constelação de Siriema. Ela é bem famosa entre os povos indígenas e ela, basicamente, ela quase sempre as constelações falando sobre questões de chuva ou seca, essa já marca o início das secas, e aí ela está ali vinculada ao aparecimento dela entre os meses de junho e de julho. Ela está ali na região próxima, onde a gente denomina pelas constelações gregas as constelações de Touro e de Escorpião. Então, ela aparece também como uma retratação bem interessante em relação ao povo indígena, que se relaciona com uma outra constelação que eu não trouxe aqui para vocês, mas é como se fosse parte da nossa Via Láctea. Ela se encontra ali beirando a constelação de Siriema, né? Então, parte do que a gente chama de penacho da Siriema é parte integrante daquilo que a gente conhece como Via Láctea. Bem, a gente tem ainda mais dois tipos de constelações, dois tipos relacionados à entomologia e à herpetologia. E aí eu vou entrar agora para falar sobre a constelação indígena relacionada à entomologia. E ela é uma das mais belas, que na verdade não chega a ser uma constelação, pelo menos para nós que temos a relação com constelações gregas. Na verdade, o que é denominado como constelação indígena brasileira, que seria relacionado ou à colmeia ou ao vespeiro, e aí isso também acaba dependendo muito de que tipo de povo indígena, que tipo de tribo indígena a gente está relacionando. Tem povos indígenas que pegam a constelação, o Tupi, como se fosse a região denominada como uma constelação da colmeia, e tem um outro povo que agora não lembro o nome, que já relaciona, o povo Guarani relaciona como se fosse a constelação da colmeia, e o povo Tupi relaciona como se fosse uma constelação do vespeiro. Então, essa constelação que a gente está mencionando, para nós, é vista como, na verdade, o conjunto de várias estrelas jovens que na cultura grega é conhecida como Pleiades, né? Que são as estrelas bem jovens, e na astrofísica são as estrelas de grande massa, as estrelas azuis, são bem brilhantes no céu, e elas fazem parte da figura central do que a gente conhece como a constelação de Touro. Então, basicamente, a constelação indígena brasileira da colmeia para o povo Guarani e do vespeiro para o povo Tupi, ela está ali no centro, ou quase que no coração, do que a gente chama de constelação do Touro. Então, aí a gente vê a relação de abelhas. Então, a entomologia está aí presente nas constelações indígenas brasileiras. E a última constelação, a última iconografia zoomórfica que eu estou trazendo aqui para vocês, estaria relacionada à herpetologia.
E aí eu trouxe uma de algumas que existem, que é da Jararaca. Eu acabei trocando aqui, gente, desculpa. E a constelação da Jararaca, ela basicamente é a constelação da cobra, que está relacionado a região, exatamente a mesma região em que, se você olhar para o céu, você souber destacar no céu as estrelas que fazem parte da constelação de Escorpião, é exatamente a constelação de Escorpião todinha, sem a cabeça do Escorpião. Então, aquilo que o povo grego associa, encontrei aqui. Então, aquilo que o povo grego associa à constelação de Escorpião, o povo indígena brasileiro fez a relação como se fosse a cobra jararaca, que para eles está relacionado com o período em que acontecem as chuvas, pois durante as chuvas e a grande quantidade de épocas de chuva, as cobras geralmente elas chegam às aldeias de maneira mais fácil, junto com as correntezas e com os rios mais altos dos rios, né? Então, basicamente, eles fazem essa associação quando a chuva começa a cair com grande quantidade, a taxa de chuva aumenta e a constelação de cobra aparece para eles no céu. Então, essa foi uma breve apresentação que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que vocês venham. Espero que eu possa ter contribuído, que vocês tenham gostado da apresentação. Foi uma breve apresentação para aqueles que quiserem saber um pouco mais. Essa pesquisa ela foi publicada na revista científica multidisciplinar Recima 21, há algum tempo atrás, escrita por mim e pelas minhas duas alunas, uma de graduação, a Franciele Maria Antônio, e a minha aluna de mestrado, a Amanda Ellen Salles. Elas escreveram, me ajudaram a fazer essa descrição e essa pesquisa das constelações indígenas brasileiras que tinham essas representações de figuras de animais. Então, a gente falou um pouco sobre as questões de etnoastronomia e o que a gente chama de astrobiologia cultural, né? Então, a questão da etnoastronomia ela é basicamente relacionada à investigação do conhecimento astronômico de povos tradicionais, então, no nosso caso, foi o povo indígena, por meio dos registros históricos etnográficos. E esse registro histórico que a gente procurou foi o trabalho de desenvolvimento das constelações indígenas, que eu trouxe aqui para vocês algumas delas. No artigo tem bem mais constelações, tem algumas constelações que eu não trouxe aqui por questão de tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um trabalho desenvolvido, como foi, por essas três pessoas. Gostaria de agradecer ao professor Elidiomar, um dos organizadores do evento, e a toda a comissão organizadora do 6º Colóquio de Zoologia Cultural, a todos que estão participando do evento, que estão assistindo essa palestra, e fico à disposição, caso vocês queiram entrar em contato. No artigo que eu mostrei para vocês, vocês conseguem meu contato. De toda forma, podem entrar em contato comigo pelo e-mail bruno.astrobio@gmail.com. E é isso, pessoal. Muito obrigado